Uma das bases muito importantes da nossa fé e da nossa esperança em Cristo Jesus é o Deus de aliança. A concepção de que Deus, ao longo da história, tem uma aliança com toda a criação e com toda a humanidade. E mesmo que o homem peque, mesmo que o homem falhe, esse Deus de aliança mantém essa aliança ao longo do tempo. E é sobre isso que nós queremos conversar a partir do texto que fala sobre o batismo de Jesus. No capítulo 3, verso 21, vai dizer assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matã, Matã, filho de Levi. E aí vai toda a genealogia de Jesus, até chegar ao verso 38. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. É interessante esse texto e eu quero conversar com você sobre esse Deus de aliança, ponderando duas questões importantes nessa questão. A primeira é uma questão trinitária e a segunda uma questão genealógica. Essa questão trinitária ela é importante porque logo no início do ministério de Jesus, o ministério da redenção, esse ministério vai começar com a ação da Trindade. Está lá Jesus, a segunda pessoa da Trindade, de repente vem uma pomba sobre ele, que é o Espírito de Deus, e também tem o Pai, que diz: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer, em quem me comprazo. Como também lá na criação, em Gênesis capítulo 1, verso 1, vai estar lá o Pai, no verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, no verso 2 vai estar o Espírito de Deus sobre toda a criação, dizendo assim que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o verso 3 vai ter Jesus, que vai dizer assim: Disse Deus, haja luz, e houve luz. A gente sabe que esse disse Deus, por causa de João capítulo 1, verso 1, é a palavra criadora, que vai dizer assim: No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então é importante a gente compreender que lá na criação de todas as coisas estava a Trindade se revelando. Primeiro Deus revela quem Ele é para depois revelar o que Ele faz. Como também aqui na redenção. Deus revelando a si para depois revelar o que Ele vai fazer. Isso é importante porque entre o ato criador e o ato redentor agora aqui em Lucas, tem todo o Antigo Testamento. Porque houve um problema, o problema foi a queda, que dessa criação perfeita que teve lá em Gênesis, o homem resolveu se desligar de Deus. E Deus, mesmo o homem quebrando a aliança com ele, Deus não quebrou sua aliança com o homem. A aliança dele não era bilateral, era unilateral. Não era uma aliança dependente da vontade humana, era uma aliança condicionada à vontade divina. É por isso que nessa aliança de Deus com o homem tendo quebrado, Deus manteve a sua aliança, dizendo que o filho da mulher pisaria na cabeça da serpente, lá em Gênesis 3,15. E nessa promessa, ao longo do Antigo Testamento, esse Deus de aliança, ele promete que ele vai formar uma semente que vai de fato trazer a redenção para toda a humanidade. E é por isso que Deus chama um homem, Abraão. E em Abraão ele vai dizer que nele todas as famílias da terra seriam benditas. E de Abraão vem Isaac, Jacó, vem a era patriarcal, depois vem a era dos juízes, depois vem a era dos reis. Mas em todas essas eras, esse período do Antigo Testamento, sendo de uma família para a formação de uma nação, no Antigo Testamento sempre é enfatizado as genealogias. E as genealogias são importantes para mostrar que a promessa que Deus havia feito lá para Adão, essa semente adâmica,
ela vem percorrendo ao longo da história, passando por Abraão, a semente sendo preservada apesar de todas as dificuldades. Na época dos juízes, com todas as guerras, Deus nunca deixou com que essa linhagem redentora fosse quebrada. Na época dos reis também Deus não permitiu que a nação de Israel fosse totalmente destruída, para que se preservasse essa semente até vir o Cristo. Quando o Antigo Testamento enfatiza várias genealogias e vem Jesus no Novo Testamento, nós vamos ter no Novo Testamento duas genealogias. Uma em Mateus capítulo 1, para mostrar que no início do Novo Testamento, o Novo Testamento está totalmente baseado no Antigo Testamento. Então, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, é como uma dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que Jesus de fato é o Messias. E agora, também em Lucas capítulo 3, vem mostrando que Jesus é de fato o Messias, o Redentor de todas as coisas. A diferença entre a genealogia de Mateus e a genealogia de Lucas é que a genealogia de Mateus vai até Abraão. Porque Abraão é tido como o pai da fé para os judeus. E a genealogia de Lucas, que está falando para os gentios, vai até Adão. Adão como filho de Deus, porque está falando de um aspecto mais amplo do que a questão nacional judaica. É por isso que é importante nós entendermos que esse Deus de aliança, ele vem implementando a sua vontade soberana, tanto na criação quanto na redenção ao longo do tempo. Nada saiu do controle das mãos de Deus. E esse Deus de aliança, ele mantém a sua aliança conosco nos dias de hoje, nos levando para a consumação. Então tudo aquilo que é estipulado na Escritura Sagrada, de que um dia todas as coisas serão consumadas e que de fato todas as coisas serão trazidas diante de Deus, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, essa é a base da nossa fé e da nossa esperança. Porque o Deus de aliança não é para trazer recursos financeiros, recursos temporais para nós, mas que na nossa temporalidade a gente possa perceber a eternidade em Cristo Jesus. Que o Deus de aliança, que criou todas as coisas, revelando a Trindade, e mesmo o Deus dando todas as coisas para o homem virou as costas para Deus, mas Deus manteve a sua aliança preservando essa semente até vir Cristo Jesus para ser o sacrifício pelos nossos pecados. Agora essa aliança ela toma outra conotação e para toda a humanidade, para que todas as coisas sejam consumadas. E na consumação, então, tudo será, voltará, melhor dizendo, para o plano original desde a criação, que é o Shalom de Deus, a perfeita harmonia, onde a paz de fato acontecerá, onde, como diz lá em Apocalipse, toda lágrima será enxugada, toda dor será retirada. Então nós viveremos de fato a perfeição de Deus. Essa é a nossa esperança. Por isso, minha oração por mim e por você é que nós possamos crer nesse Deus de aliança. Não um Deus de aliança que dá todas as coisas na nossa temporalidade, mas ressignifica a nossa temporalidade a partir da eternidade dele, mostrando que esse Deus de aliança, ele está conosco, ele está em nós, nos levando para a consumação de todas as coisas, para um momento onde tudo será realizado consoante a sua vontade e tudo para a sua glória.